Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião, Dr. Nestor de Barros, 2024. Eu sou Érica Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Estado das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Você que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar os nossos cursos totalmente online, que você pode assistir no conforto da sua casa ou em qualquer lugar. E temos uma novidade, você vai poder ter uma oportunidade incrível de ter o curso completo no dia 26 de outubro, que é sábado. Então, você vai poder associar a aula online e desvendar os segredos do BIRADS ultrassonográfico. É um curso híbrido, com a parte teórica online, com o hands-on, com as nossas pacientes aqui. É só acessar o site inradiano.com.br, que está na descrição do vídeo. E o curso de ressonância ainda está para ser agendado, então aproveite e participe dando suas sugestões de data. Sempre lembrando que se você está assistindo a reunião ao vivo, você não deve perder a oportunidade de abrir seu microfone, teclar no chat e participar da reunião, fazendo perguntas e comentários. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento do conhecimento. E hoje a gente tem a reunião que é a que eu acho mais legal, que é a correlação anatomorradiológica aqui do INRAD. A gente vai ter como apresentadoras a doutora Adriana Kumagai, que é fellow aqui do CEDIM, do INRAD HCFM USP, e a doutora Carol Café, que é residente de patologia aqui da instituição, da HCFM USP. Então, com vocês a palavra, elas escolheram casos bem especiais para vocês. Bom dia, meu nome é Adriana. O caso 1 é sobre uma paciente de 64 anos com queixa palpável na mama esquerda. Na mamografia, ela tem um nódulo hiperdenso, irregular e especulado no terço anterior do quadrante, da união dos quadrantes superiores da mama esquerda, com retração da papila, então, portanto, um BIRAD 5. No ultrassom, temos um nódulo irregular, hipercogênico especulado, não paralelo à pele, com halo hiperecogênico circunjacente, que corresponde à reação desmoplásica, e foi feita uma biópsia por agulha grossa, guiada por ultrassom, desse nódulo, que veio como um carcinoma mamário invasivo do tipo misto, com 80% do tipo micropapilar e 20% do tipo não especial. Receptor hormonal positivo, HER2 duvidoso e KI67 positivo em 25% das células. A paciente passou por uma mastectomia esquerda, que confirmou o tipo de carcinoma misto invasivo, 80%, só que agora 60% não especial e 40% micropapilar. Bom dia, meu nome é Carolina, sou residente da patologia. E aqui nessa primeira imagem, eu trouxe a imagem da biópsia, não da peça, que mostra justamente esse componente misto do carcinoma dessa paciente. Ele é considerado misto porque tinha menos de 90% do componente micropapilar, então era 80%, né? E aqui nessa imagem a gente consegue ver tanto o componente não especial, quanto a parte do micropapilar. Aqui à esquerda, o tipo não especial tem essas glândulas mais irregulares, mais infiltrativas, com o estroma mais desmoplásico, enquanto o componente micropapilar forma esses arranjos em morula-like, que eles chamam. Aqui mais próximo, a gente consegue ver que ele é bem característico com essas células desses arranjos em morula, cercadas por espaços vazios, e esse estroma fibroconjuntivo bem delicado, cercando as células também. E uma característica bem marcante desse tipo de tumor, dessa variante, é que as células crescem de dentro para fora. Então, elas ficam com uma polaridade invertida. Tem até uma imunistoquímica que a gente utiliza para marcar essa borda externa, que ajuda a diferenciar de uma retração artefatual de um carcinoma não especial. A nossa ficou bem carregada, não ficou muito bonita de trazer, mas é o EMA que a gente utiliza para mostrar, caracterizar bem esse tumor. O caso 2 é sobre uma mulher de 52 anos que tinha calcificações na mama esquerda com resultado externo de atipia epitelial plana, que, por ser um resultado subestimável, veio o HC para fazer ampliação
e da amostragem com biópsia a vácuo orientada por estereotaxia. Aqui é difícil de ver, mas temos calcificações amorfas regionais no quadrante inferior-medial da mama esquerda, visto na mamografia aqui magnificada, nessa região magnificada. Na ultrassonografia ela não tinha correspondência, foram vistos apenas cistos simples. E na ressonância, na sequência pós-contraste, ela foi visto um realce não nodular tipo Clamped na união dos quadrantes superiores, na união dos quadrantes inferiores barra quadrante inferior-medial da mama esquerda. E foi feita a biópsia das calcificações a vácuo orientada por estereotaxia, colocado o clipe na região de interesse. E o resultado veio uma hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica, atipia epitelial plana e PASH. Só que, como tinha, na histologia estava limítrofe, o diagnóstico de hiperplasia ductal atípica e carcinoma ductal in situ, nessa amostra, ela foi reconvocada para fazer a exéresis da lesão. E na cetorectomia, veio como carcinoma ductal in situ, com margens livres e receptor hormonal positivo, fortemente positivo. Bom, então essa primeira imagem é da biópsia, que veio aquela alteração limítrofe entre hiperplasia ductal atípica e carcinoma ductal in situ. O cutoff que geralmente é utilizado para essas lesões é de até 2 ductos acometidos com 2 milímetros, mas esse caso veio com 3 focos de até 3 milímetros, e as duas lesões vão apresentar uma proliferação de células monomórficas, podem ter esse arranjo micropapilar ou fibriforme, elas formam esses espaços regulares entre as glândulas, as células não se sobrepõem, respeitam uma polaridade, mas quando está muito limítrofe assim, geralmente pela biópsia é preferível uma abordagem mais conservadora, pois não tem tanta concordância entre o observador, e sugere-se que o diagnóstico definitivo seja feito com a peça cirúrgica, o que foi o caso dessa paciente. Aqui, só para caracterizar que o receptor de estrógeno não ajudou a diferenciar uma lesão da outra, as duas vão marcar forte para receptor de estrógeno. E realmente, quando foi feita a exéresis da lesão, veio um carcinoma ductal in situ, sem dúvidas, num tamanho que não era mais limítrofe, e o diagnóstico foi firmado. Aqui, inclusive, tinha extensão para um papiloma intraductal, dessa tinha. Aqui, a parte do ductal in situ com um papiloma associado, já não deixando dúvidas que tinha um componente um pouco mais sólido, com um arranjo também um pouco cribriforme, e que já era bem característico de um carcinoma mesmo, in situ. E aqui outras alterações que foram observadas na biópsia foi a hiperplasia lobular atípica, que tem esse arranjo de células discoesas dentro de um lóbulo, mas um tamanho ainda que não é um carcinoma ductal, um carcinoma lobular in situ. E aqui ao lado a alteração de células colunares, que realmente são células colunares, e é bem característico esses snouts apicais, que a tradução são furinhos ou decapitações apicais, que formam aqui no topo dessas células, e tem essa dilatação acinar, e geralmente são bastante associados a outras alterações proliferativas e microcalcificações também. Essas imagens são hiperplasia. Plasia lobular. Não, mas ali é alteração das células colunares Isso, normais, assim. alteração de células. Tá. E me diz uma coisa, você tinha outras áreas de hiperplasia lobular atípica? Não, Sei se tá na citorectomia? na ceterectomia. Tá. Ah, entendi. Casos de hiperplasia lobular atípica. Ah, multifocal, agora que eu vi, né. Ah, tá. E na atipia epitelial plana vocês conseguiram ver também na biópsia, não? Na Pequeno omotomia? foco, sim. Eu acho que eu trouxe a da células coronárias.
Então, esse caso é legal porque é uma lesão quais são os 2 fatores importantes que o radiologista tem que escrever? Primeiro, que tem calcificações residuais, né, e nesse caso, como ela tinha um monte de atipia, a gente não pode deixar de falar que embora o resultado seja concordante, ele pode ser subestimado patologicamente. Então, neste caso, você não pode botar como conduta a critério clínico. É importante a gente colocar, prosseguir a investigação com biópsia cirúrgica, né? Então, e uma coisa que eu tenho dúvida, assim, eu vejo que é de lugar para lugar. Tem gente que, nesses casos, tira só um pedacinho maior. Aqui no HC a gente procura tirar tudo, né? É, tem alguma padronização na patologia, como você deve fazer com essas lesões que podem ser subestimadas ou são precursoras? É. Oi, oi, Érica, tudo bem? Então, na patologia, geralmente a gente coloca justamente o que foi colocado na biópsia, que é limítrofe e precisa da exérese para confirmar se é eventualmente uma hiperplasia ductal atípica só mesmo ou se já daria para dar um carcinoma ductal in situ. Exérese total, né? É, a exérese da lesão que vocês estão vendo radiologicamente. Pouquinho, um comentário desse caso também, eu acho que é porque na mamografia a gente via poucas calcificações, assim, na ressonância ela tinha um realce bem mais extenso, não foi, Adri? Ela tinha um realce, tipo, clumped um pouquinho com extensão bem maior do que a mamografia, então eu acho que, como a Kinha falou, nossa recomendação de exérese cirúrgica eu acho que estava muito bem indicada, pensando que também a gente não pegou a região como um todo. Como a gente fez a biópsia pelo estéreo, a gente foi nas calcificações, mas eu acho que a lesão era muito maior do que o que a gente estava vendo na mamografia. E isso mesmo. Ótimo. Mas Eu estou vendo aqui, caso, por exemplo, eram 3 focos, né, detectados, 3 milímetros de hiperplasia ductal atípica. Já não seria ali o critério para ser um CDS de baixo grau acima de 2 milímetros? É porque Então, pode terminar, desculpa. não, porque não, é só uma dúvida ali, né? Quando que vocês às vezes acabam pesando mais a mão para soltar o laudo É, como uma HDA, e não como um CDIS, né? esse é um critério, esse critério de são 2 critérios, na verdade, que existem. Eles foram feitos por patologistas diferentes e num tempo diferente também. Tem cerca, acho que de um fez na década de 80 e o outro na década de 90, que é o PEID e a Tavassoli. Um critério era você ter 2 ou mais unidades ductolobulares preenchidas por essa proliferação atípica, e o outro era ser maior que 2 milímetros. E aí o que se faz hoje em dia é juntar os 2 critérios, né? Só que, assim, isso é bem comum na prática da patologia, quem faz a especialidade mesmo, de na biópsia ser um pouco mais conservador nesse critério, por ser um critério que é bastante arbitrário, assim, já se vê em estudos em que você tirou tudo e a mulher não precisava necessariamente ter tido uma radioterapia, era muito pequeno, então você ter tipo 1 milímetro a mais num foco já seria suficiente para a gente dar na biópsia. Então, hoje em dia, os patologistas mamários aí mais influentes, que é o Schnitt, por exemplo, falam em todas as palestras e tudo que você deve ser mais conservador na biópsia e deixar quando tá essa coisa de 1 milímetro a mais ou um foquinho a mais para decidir na peça. Então, eu acho que é a melhor abordagem também. Tem vários estudos que estão aí sendo feitos sobre, eventualmente, até aumentar esse critério, né? E também sobre, eventualmente, usar a inteligência artificial também para ajudar nisso. Então, nessas proliferações de baixo grau, que é grau 1, quando tem um grau mais elevado, aí a extensão é irrelevante, já é suficiente para CDIS. Mas nessas, assim, limítrofes, eu também costumo, quando é uma coisa
muito próxima a, mesmo que sejam 3 ou 4 focos, ou 3,5, 4 milímetros, deixar. E principalmente quando está associado a várias outras coisas, não é uma coisa tão clonal que a gente vê assim, pá, tá super, tudo é igual na biópsia, é a mesma proliferação. Nesse caso, não, tinham outros achados benignos junto. Ah, não, é interessante o que você falou, né, Marcela, porque de forma a gente tem observado isso, né, prática clínica, uma tendência a curar mais para pesar mais para HDA do que para CDIS. Se a gente for avaliar, é a mesma doença, né? É só a mesma doença, às vezes com um corte diferente. E na hora que a gente vai amostrar também, a gente dá uma triscada e não pega, né? Toda a extensão. Na hora assim, de preparar a lâmina também, você pode ter essa variação, mas é, é interessante a gente saber, tá? Eu acho que esse ponto de vista, essa conduta aí de vocês em relação a ser aí mais, mais pro lado da HDA numa biópsia e deixar para a amostragem completa cirúrgica definir de fato a conduta, porque uma vez escrito CDIS, vai ser CDIS ali, ela vai seguir aí o tratamento com É, uma é radioterapia exatamente adjuvante. isso. Uma vez que você escreveu na biópsia, não tem como voltar atrás depois. E na peça, daí você consegue ter um critério melhor para avaliar qual era realmente a extensão da doença e, de qualquer forma, tem que ser retirado, né? Então, deixa para a peça para definir o diagnóstico com bastante precisão. Isso aí ajuda a entender o porquê que a HDA ela subestima muito mais, mas muito mais, né, do que, por exemplo, uma HLA, uma hiperplasia lobular atípica. Por quê? Por causa disso. Mesma doença, sério, na verdade, é só o tamanho. Então é claro que a HDA ela vai subestimar mais, e até por essa questão, né, de ser mais conservador. Esperar a biópsia cirúrgica para você, definir. A HLA não, né, o critério é diferente, ou para o HLA ou o lobular invasivo, são doenças completamente diferentes. Então, por isso que a HLA, se a gente for ver na literatura, ela subestima muito mais, em média de 15%, né, se a gente for ver para HDA, ao passo que uma HLA é totalmente removida, a taxa de subestimação é muito baixa, né, muito baixa. É, exatamente. Até mudou, né? Hoje em dia, o próprio carcinoma lobular in situ não é mais considerado não é manejado como in situ, né? Como o carcinoma ductal in situ é bem diferente, realmente são doenças bem diferentes. E o importante é tirar tudo mesmo, né, todas as calcificações mesmo na biópsia cirúrgica. Eu acho que isso é importante, embora não tenha essa padronização. E aí eu tenho até um comentário, queria, tipo um brainstorm, de palavras e ponto de vista, né, que é uma coisa que eu converso com a Verinha, que o pessoal fala que talvez o carcinoma ductal in situ seja um overdiagnosis. Mas, do meu ponto de vista, será que isso não seria, se você botar de forma análoga, não seria uma prevenção de um carcinoma invasivo, né? Não seria, então, como se fosse aqueles pólipos que a gente retira no cólon, que você está prevenindo o câncer? Isso aí acho que é um outro ponto de vista também, né? O que que você acha, Chimizo? Você acha que dá para pensar assim? Estudos de não operar CDS correndo, né, 3 ou 4 trials aí, eh você CDS de baixo grau na mamotomia se amostrou bastante ou retirou a maior parte ali da lesão, toda a lesão, você não faz mais nada, né. Você acompanha versus fazer o tratamento, eh, padrão. Ainda não tem, né, o resultado desse estudo, eles estão correndo, horas, outros de cabeça, uns 3 ou 4, eles vão responder. E justamente essa pergunta, mas isso aí acaba valendo mais para os CDIs de baixo grau. E lembrar que CDS de baixo grau é 10% só. É o puro, né? Aquele clássico, é 10% só de todo o CDS, a minoria do CDS. Então talvez não tenha um impacto tão grande.
vezes vai ter muito mais impacto, né, nessa situação para a gente manejar uma HDA, porque se você não precisa operar um CDS de baixo grau, quem dirá, né, uma Uma HDA. HDA, é. Então, você acaba ajudando no manejo muito mais dessas lesões atípicas do próprio CDS, que o impacto vai ser, né, vai ser ali nesses 10%, né. A maioria dos estudos, se não me engano, acaba, incluindo, essa classificação aí de CDIS. É. Demorar para Eu sair, acho porque que outro tem que ter pelo menos 10 anos, né, pra gente avaliar. Eu acho. Eu acho que outro ponto é a radioterapia também, que não é algo inócuo. É. Então, pensa, se existem estudos rolando para não precisar operar o CDIS, da HDA ainda mais, imagina você dar um CDIS numa coisa que era super limítrofe e ainda colocar a mulher ser exposta a uma radioterapia, que a gente sabe que existem outras neoplasias que podem vir de uma radioterapia, então não é complicado. O paciente do caso 3, de 60 anos, realizou uma mamografia em janeiro de 2022 e tinha um nódulo novo na mama direita e calcificações na mama esquerda. De antecedentes pessoais, ela fazia uso de terapia hormonal desde 2008 por uma menopausa cirúrgica e ela tinha uma tia materna com câncer de mama aos 65 anos. Comparando as mamografias de 2020 e 2022, essa aqui é de 2020 e essa de 2022, observa-se que teve, na projeção dos quadrantes superiores, surgiu um nódulo isodenso, oval e circunscrito. Ela tinha também no parênquima outros nódulos isodensos, ovais e obscurecidos, em especial esse aqui no quadrante inferomedial, que a ultrassom, o novo, apresentava-se como um cisto, foi dado como um cisto, na verdade, porque ela tinha múltiplos cistos esparsos bilaterais, alguns com conteúdo espesso, e esse foi dado como um nódulo hipercogênico oval e circunscrito, no quadrante intralateral da mama direita. Aí ela também tinha classificações na mama esquerda, que foram submetidas à magnificação e foram vistas como amorfas lineares, amorfas com distribuição linear, localizada no quadrante inferomedial da mama esquerda, no terço médio barra posterior. Foi feita uma biópsia a vácuo orientada por estereotaxia dessas calcificações, que veio como um carcinoma ductal in situ, receptor hormonal positivo. E aí foi feita também a ressecção segmentar, veio como in situ também, com também outros achados, como hiperplasia ductal atípica e típica, alterações de células colunares, metaplasia apócrina, ectasia ductal e reação gigante celular do tipo corpo estranho. Na mama direita, ela tinha aquele cisto, que foi visto em 2022, em 2024, ele aumentou de tamanho e foi validado como cisto complexo. Portanto, ela foi submetida a uma mamotomia guiada por ultrassom, com resultado de carcinoma in situ, ductal in situ, triplo negativo. Bom, essa primeira imagem é da biópsia de 2022, que veio com carcinoma ductal in situ, com extensão para um papiloma intraductal aqui. Aqui na parte da esquerda a gente consegue ver que tem um papiloma intraductal, tem essa proliferação celular com eixos fibrovasculares aqui até um pouco escleróticos, e ao lado associado tem um carcinoma ductal in situ com um padrão um pouco mais sólido, acho que foi dado como grau 2 nuclear, estendendo aqui para a parte do papiloma. E aí, na outra biópsia, agora de 2024, veio novamente com carcinoma ductal in situ, com um grau nuclear mais elevado, aqui a gente vê uma necrose central bem evidente, mas in situ também. E ainda tinha algumas alterações de
infiltrado linfoplasmático com áreas de hemorragia que sugerem um sítio de abordagem prévia dessa mama. Volta ali no ultrassom inicial, em que foi dado, na imagem da ultrassonografia. Ó, nesse caso aí, em 2022, a gente tem que tomar cuidado quando a gente dá múltiplos cistos bilaterais, né? Ali estão em lugares diferentes, né? Um está no quadrante superior, outro está no quadrante inferior. Mas por que você botou esse daí que estava estável? É, coisas que a gente que teria que mas esse que aumentou. É, aquele ali tem correlação com a mamografia e ele tem a calcificação, né, que é em volta do cisto. Aí ok, BIRADS 2. Esse, qual é o problema? Não, não é nem que estava estável, é que ele tem a calcificação lá de cisto. Qual o problema desse nódulo aí que foi dado como cisto simples? Ele não é simples, entendeu? Vocês estão vendo que tem material ecogênico aí? Poderia ser, por exemplo, um cisto complicado? Poderia, mas o que que a gente teria que fazer? Isso que é para a gente lembrar da propedêutica. Então, a gente teria que fazer o decúbito para ver se essa área ecogênica ela se move, né? Porque ele não poderia ser dado como um cisto assim, B2, no meio de um monte de cisto, porque ali claramente, ó, aponta ali, parece que tem um conteúdo ecogênico aí, ó, nessa parede aí, ó, todinha ali, à esquerda. Não, aqui, ó. Tá, embaixo e em cima, tá vendo, ó? Na parede, entre os dois, ó, aí, ó, parece um conteúdo ecogênico. Então, faltou fazer o decúbito, né, para a gente avaliar, e faltou outra coisa também, é colocar o Doppler, para ver se tem fluxo ou não ao Doppler colorido, né? Porque nesses casos, aí a gente já poderia ter dado como um complexo sólido cístico, nesse caso, tá? Isso é só para a gente lembrar de coisas que a gente precisa não esquecer na propedêutica, né? Na hora de fazer ultrassom, tá? Mas aí depois, no final, deu tudo certo, né? Que cresceu e aí a gente fez a biópsia e foi dado como complexo sólido cístico. Mas às vezes é difícil mesmo a gente caracterizar. Ó, esse primeiro AP que foi mostrado é do CDS que vai para o papiloma é da esquerda, né? E esse segundo AP que foi mostrado, que deixa eu ver o AP de novo ali, Adriana. O último. E o da. Tá, que vai lá para o papiloma. E o da direita agora. Tá. Então, aí carcinoma do que está in situ, você tem aí comida necrose, e o que não tá, o que chama atenção aí, que não é muito frequente a gente observar, pessoal? Tá batendo aí. Tem várias coisas que não estão batendo nesse caso, né? Pra gente pensar, pode ser, né? Mas quantos carcinomas ductais in situ vocês já viram triplo negativos? Não é comum, tá? Não é comum. E a segunda questão é a apresentação, tá? Nódulo complexo sólido cístico. São 2 cistos ali inicialmente, né, você vê 2 cistos justapostos. Ah, é um carcinoma triplo negativo que está crescendo, está dando necrose? Não, não bate, né, não bate. Geralmente é um nódulo único que cresce, claramente parece que nasceu ali de uma lesão intracística, né, e o diagnóstico que a gente acaba pensando mais nesse caso são os carcinomas papilíferos, é disparado. A hora que você vê é uma lesão crescendo dentro de vai pensar um carcinoma papilífero. Aí são tumores associados, você tem estrógeno e progesterona bem altos, né, que não foi esse caso.
Então, é o que chama atenção nesse caso. Não sei, eu não saberia explicar ali por que, né, em termos de hipóteses, por que que veio um triplo negativo. E a fase do triplo negativo, principalmente pensando num basal-like, aí é muito rápido. Na teoria, por que que a gente não pega muito, né? Porque provavelmente a transição entre o in situ e o invasivo deve ser muito rápido, então não dá tempo de ser detectado, né. E aí nesse, até eu queria perguntar aí para os colegas da patologia, né, ele eventualmente o que que ele poderia ser algum outro subtipo, por exemplo, um apócrino ou talvez um CDIS, porque medular a gente não pode, né, acho que não dá para fechar o diagnóstico aí de in situ nessa fase, mas eventualmente valeria a pena fazer uma imuno para receptor de andrógeno nessa situação, pensando num apócrino? Mas, de qualquer forma, um apócrino seria um carcinoma de padrão apócrino in situ, você diz. Porque nessa biópsia aí que tá, ele era todo in situ. E o que fazia essa imagem cística que a gente via realmente na mamotomia ali naqueles fragmentos é que tinha um sítio, tinha uma inflamação com área de esteatocnecrose fazendo cavidades císticas perto do carcinoma, mas ele não tinha conformação papilar nem nada. Naquela outra que ela mostrou prévia que tinha uma área que se estendia para um papiloma, que eu acho que daí que a Carol mostrou ali antes. Mas o padrão apócrino que a gente fala, ele tem que, assim, porque receptor de andrógeno, ele é comum de marcar, mesmo em coisas que estão marcando receptores hormonais tipo estrógeno e progesterona. A maior evidência de apócrino é a gente ver histologicamente, tem que ter histologia apócrina. E nesse caso não era algo assim que chamava tanta atenção. Ele parecia um CDIS, um comedocarcinoma que a gente fala, que tinha essa comedonecrose central muito evidente. Diferente também esse diagnóstico aí, não seria um diagnóstico que eu pensaria, não, Não, né. seria mais para entender, Marcela, tentar elucubrar ali o fato de ter Quer ver? visto, né. Volta lá nas fotos, porque o que vocês estão falando que não tá tendo é esse carcinoma do que tá, é o de agora, né? Esse aí, né, esse Ó, aí. mas olha aí, ó, dá para aproximar? Vocês veem? É um É o maior aumento, é isso aí? com essa proliferação de células que está ali na periferia, faz uns esboços cribriformes, é um grau nuclear alto e essa necrose central bem grande. A única coisa é que realmente são ductos bem grandes que ele tá. Eu acho que. E daí tinha na outra foto que a Carol mostrou o sítio de biópsia. Cadê ali? Ela tinha bastante disso, e que realmente, ó, se você for ver, começa a fazer um. Tinha esteatocnecrose, que às vezes, ó, hemorragia ali, que talvez estivesse dando esse aspecto mais cístico também. Mas quanto ao diagnóstico da proliferação ali, é um carcinoma ductal em si. Hemorragia. Aqui tem áreas de hemorragia antiga. Aqui tem parte do invário. Aí tinha várias outras áreas semelhantes. Era o que estava mais. E outra coisa nesse caso, mais para aqui radiologistas, é em relação ao fato de ser uma lesão nova, na verdade crescendo, né, a gente vê em uma paciente de 60 anos na pós-menopausa. Essa é uma situação que a gente tem que, se questionar bastante, né, por que que isso aí está acontecendo. Não é mais, você não tem mais tanta influência hormonal, esteja fazendo aí uma
Mas, assim, de qualquer forma, não é mais a fase, né, a faixa etária para você fazer ou você nem nódulo e nem cisto. Então, qualquer lesão crescendo nessa faixa etária, a gente talvez tenha que pensar bem antes de saber, antes de aplicar a conduta para essa paciente. Eu particularmente, eu tenho uma tendência a biopsiar, tá, lesões novas na paciente pós-menopausa, mesmo que tenha, às vezes, um aspecto de B3, né, a não ser que seja aquele ultrassom para o primeiro exame que você faz, você não sabe se já estava lá ou não, mas quando é documentado e que está claramente é nova, você não tem no exame anterior, e a mamografia, ela é boa por quê? Porque ela fica documentada. Então você sabe que ela é realmente nova. No ultrassom é um pouco mais difícil você ter essa certeza. Então, e mesmo lesão cística, isso aí que a Erika falou. Uma coisa é cisto simples, outra coisa é um cisto que já não é mais simples, como esse caso aí. Então, um cisto de conteúdo espesso em uma paciente na pós-menopausa, que seja um cisto novo que está crescendo, isso aí demanda uma atenção especial, né? Particularmente, tenho tido uma tendência a indicar biópsia para essa situação. E o caso 4 é sobre uma mulher de 44 anos, que tinha um diagnóstico externo de CDIS e veio também para fazer mamotomia por diagnóstico subestimável. Porque ela tinha calcificações pleomórficas difusas em todos os quadrantes da mama direita, e a gente biopsiou esse cantinho aqui inferomedial. No produto da biópsia veio como carcinoma mamário microinvasivo, HER2 positivo. E aí ela fez uma mastectomia direita, que veio como um ductal invasivo, e metástase em um linfonodo à microscopia. HER2 positivo. E essa imagem aqui é da biópsia, a peça é do STESP, a gente não teve acesso, mas aqui a gente consegue ver tanto a parte do ductal in situ, aqui neste foco, e nesse foco, aqui com a membrana preservada, enquanto aqui, logo ao lado, a gente vê alguns grupos de células soltas, já com atipias nucleares, seriam as células do microinvasivo. Tinham até 3 focos de até meio milímetro, o ponto de corte para o microinvasivo é até 1 milímetro. Então, aqui a gente consegue ver direitinho essas células que já perderam a membrana basal aqui do carcinoma in situ. Mas para mostrar mais claramente uma imagem panorâmica dessa paciente, o que predominava mesmo eram os carcinomas in situ em vários focos. Tinha vários locais aqui, com comedonecrose, calcificação, aqui também, aqui. Eu acho que a parte que estava do microinvasivo era em cima desse aqui. Aqui um outro foco também de carcinoma in situ. E essas outras células que tinham ali em volta da primeira lâmina que você mostrou aí, Carol, é tudo linfócito? Tudo infiltrado. E é comum vocês encontrarem, bastante processo inflamatório ao redor ali ou assim, junto desses tumores HER2? Então, geralmente é um indicativo de que você tem bastante chance de achar uma microinvasão, né? Porque é muito comum esses CDIS HER2 positivo, assim, de alto grau, inclusive ter microinvasão. Então, quando a gente começa a ver esses... É um indicativo de pior prognóstico, né? Tanto a fibrose ali, periductal no CDIS, quanto o infiltrado, os TILs. Inclusive, a Camila, da Mastro, publicou recentemente, defendeu o mestrado dela avaliando isso nos casos HC e CESP. E foi exatamente o que é compatível com a literatura. Eles carregam pior prognóstico, geralmente estão associados também à microinvasão.
quando a gente começa a ver essas faixas linfóides e fibrose. E aí, Marcela, seria mais ou menos o mesmo mecanismo que acontece lá nos triplos negativos? Esse infiltrado aí Então, depositário? não, justamente é o contrário, né? Porque quando a gente começa a ver muito TILs no invasivo, é associado a um melhor prognóstico. No CDIS é justamente o contrário. Interessante, né? É bem interessante. Depois eu mando aqui no grupo o que a Camila publicou. Ela acabou de publicar o trabalho e defendeu no mestrado também. Eu vou mandar no grupo depois. Não, vamos chamar ela para apresentar aqui na reunião, né? Melhor, não é? É uma boa também, é Abrilhantar legal. o Acho que ela trabalho vai dela, gostar. lógico. É É. bem legal isso. Isso eu acho que também deve explicar aquelas lesões que às vezes a gente tem dúvida para dizer se é um abscesso ou é um carcinoma, né? Também é mais ou menos por causa disso. O que você acha? Ou não tem nada a ver? Não sei se eu entendi, É Érica. porque às vezes a gente vê lesões dentro da mama que a gente fica na dúvida se é um abscesso ou se é um câncer, entendeu? É mais ou menos por aí Ah, que tá. pode dar essa Aqueles dúvida nódulos radiológica? redondos mas geralmente esses são os invasivos, né? Quando a gente São. vê aqueles É, carcinomas triplos negativos, é. bem de alto grau, que ficam bem redondos. Acho que. Mas nesse caso aí do CDIS, acho que não, porque daí a imagem, não sei se. Oh, É diferente, esses tais dos linfócitos no carcinoma ductal in situ é uma correlação diferente em relação ao invasivo. Não é a mesma lógica. uma das Porque possíveis explicações, uma das teorias para você explicar o clustering que a gente vê na ressonância magnética é justamente esse processo inflamatório periductal que a gente vê com bastante frequência nos tumores HER2, nos CDIS HER2, e aqueles CDS extensos, que vão lá desde a periferia até próximo da papila e se dando naquela distribuição segmentar, né? Clustering. Uma das explicações seria isso aí, esse processo inflamatório exuberante que você tem periductal nesses tumores, né? Entendi. Eu não sabia disso, da correlação com a imagem, mas é legal, realmente. Caso 5 é sobre uma mulher de 46 anos, com alteração palpável na mama esquerda, sem saída de secreção papilar e que teve uma mãe falecida com câncer de mama aos 68 anos. Na mamografia, nota-se um nódulo irregular, especulado, isodenso e hiperdenso, né? Na união dos quadrantes laterais da mama esquerda, com um linfonodo atípico também. A ultrassom, tinha um nódulo irregular, hipercogênico especulado. Aí foi feita a biópsia. Um pouco aí, Adriana. Oi? Ó, tá vendo nessa imagem do ultrassom, a imagem menor, tem bastante halo, né? É. Tem bastante O halo halo hipercogênico hipercogênico, e tinha calcificações também, né? Então, lesão especulada, poucos. isso de ser vista, tem um aspecto bastante atrativo. Então, antes de até mostrar a lâmina, o que poderia explicar essa hipercogenicidade ali? Né? Qual que seria uma das possibilidades? Uma infiltração, uma reação desmoplásica, tá? Do parênquima tentando ali, tá reagindo, né? Por conta ali desse CA que está se desenvolvendo. Então, vamos ver se na patologia aparece isso aí para a gente também, né? Se tem reação desmoplásica, se tem essas áreas de fibrose, de modificação ali do estroma ali na periferia do tumor, né? Se a gente conseguiu amostrar isso aí também na biópsia, né? A gente não amostra isso aí, não aparece, né? Tá bom, pode ir. Aí na biópsia por agulha grossa, guiada por ultrassom, veio como carcinoma invasivo, sem componente ductal in situ identificado, com receptor de estrogênio e progesterona positivo, HER2 negativo. KI67
muito positivo, né? Então, um luminal B. Aí, esse aqui era um linfonodo com a cortical difusamente espessada e obliteração do hilo gorduroso, que veio também como carcinoma, um acometimento secundário. Com essa imagem da biópsia, aqui a gente vê carcinoma do tipo não especial, ele foi dado como um grau 2 histológico, mas o grau arquitetural dele é 3, de alto grau. A gente vê que já perde aquele arranjo tubular, ele é bem infiltrativo. Tem sim a desmoplasia aqui do estroma ao redor, também chegando aqui na parte da gordura. Também foi dado como um alto grau nuclear, com grau 3. Só que grande parte da lesão as células ficaram bem amassadas devido a essa desmoplasia, então foi difícil de avaliar bem os núcleos das células para fazer a contagem mitótica. Por isso acabou ficando como um grau 2 histológico. A gente até deixou uma nota de que pode ter sido subestimado esse grau histológico porque foi difícil de fazer a contagem mitótica. Aqui, quando a gente vai ver o KI, ele está bem elevado, o que é consistente e provavelmente foi subestimada a contagem mitótica desse carcinoma. Além disso, eu trouxe uma imagem que a gente viu uma invasão perineural que foi melhor visualizada com a imuno, que tinha esse nervo com essas células bem amassadinhas ao redor aqui, e com a imunistoquímica a gente viu o nervo e com esse feixe neural com as células ao redor. E a gente só utilizou a imuno para confirmar essa invasão. E aqui novamente o KI de 60% que foi. E ali então, pelo que você falou, Carol, tem um artefato ali de esmagamento, é isso? Quem será que fez? Fomos nós ou foram vocês? Quem que fez isso aí? Fomos nós ou foram vocês? Né? Então, não, isso aqui é o seguinte, né, pessoal? Por isso que a gente insiste aqui na hora de manipular o fragmento. Ó, eu particularmente eu não gosto de pegar com pinça, viu? Muito, com aquela pinça chata de rato, você pega na pontinha bem devagar e coloca no frasco. Porque o que que tu não, às vezes o que que se faz? Você pega lá, pega, né, esmaga, joga dentro do frasco. É esse artefato de esmagamento. Né? Então, por isso que o material de biópsia tem que ser manipulado com muita delicadeza. Quanto menos a gente pegar ali, melhor. Até tem gente que prefere usar até agulha, né? Para você justamente você não ter esse artefato de esmagamento, porque você vê que atrapalha, né? Quando tem atrapalha bem, né? Para você definir o grau nuclear. Faz o boneco aqui, né, Chimizo, justamente para não amassar as lesões. E na hora de botar, a gente tira com a agulha, né? A gente, Sim, né? mas na hora de fazer, por exemplo, estereotaxia, a gente vai lá, separa o fragmento, radiografa e Ah, na depois hora de separar, coloca. é Ali é um verdade. problema, acho que tem que tomar bastante cuidado ali É na hora de verdade. manipular o material. É verdade. Era isso? Tem É mais isso. casos? Então tá bom. Ótimo. Então, Foi parabéns aí, ótimo. casos, bem didáticos aí, acho que deu pra gente extrair bastante informação e aprender, né. Obrigada pela atenção de todos. Se ninguém quer perguntar nada, obrigada. Até a próxima reunião.